Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de novembro de 2021, segunda aula sobre o Word com o Walter Júnior, né, pelo Instituto de Promoção, com a parceria com o Projeto Jonove, né, a cabeça é o Projeto Jonove, e estamos aqui para iniciar mais uma aula. Então, seja bem-vindo, Walter. Mais um dia, muito obrigado aí pela contribuição. Muito obrigado a vocês. Obrigado, professor Fernando, pela oportunidade. Bom dia a todos. Vamos aqui para a nossa segunda aula do módulo de Microsoft Word, versão superior a 2016, ok? Bem, eu vou recorrer aqui ao meu roteiro. Habitualmente, eu já deixo ele aberto, dessa vez eu não fiz isso. Este computador. Farei agora. Zoom, aula 2 do módulo. Aqui. Bem, aula 2 do módulo. Na última e primeira aula. Aula 2 do módulo. Em branco, 12. Nós fizemos um percurso inicial e paramos no corretor ortográfico, ok? Bem, o corretor ortográfico ele faz parte de uma etapa do curso onde nós estamos vendo como você pode alterar o conteúdo. Nós ainda não entramos na forma, ou seja, você não está vendo como aumentar o tamanho da letra, mudar a cor da letra. Nós estamos vendo o texto em si, o conteúdo que você inseriu. Uma recomendação sempre boa é que quando você for produzir seus textos, uma carta, um memorando, uma redação, enfim, o que for, que você priorize o conteúdo, ou seja, você começa a digitar, você tem uma ideia na cabeça, coloca ela aí na tela. Depois, aí sim, você vai usar o corretor ortográfico e outros recursos que a gente vai mostrar hoje aqui. Por quê? Porque às vezes você tem uma ideia muito bem delineada em sua cabeça e você para corrigir uma palavra e aí perde a ponta da meada, né? Perde a sequência do raciocínio. E muito mais importante do que corrigir o conteúdo, ajustá-lo e etc. e tal, bem como na forma, é a gente encontrar um bom texto, né? Então, pessoas que conseguem formatar um documento, é fácil achar. Agora, encontrar pessoas que escrevem bem, que fazem bons conteúdos, aí o desafio é bem maior, tá bom? Então, não fique pensando que toda hora você tem que ficar parando, até porque o NVDA, na medida em que você digita algo errado, uma palavra errada, vamos entender bem, né? É aquilo que não tem no dicionário do Word. Então, se você digitar uma palavra, não tem dicionário do Word, você dá a barra de espaço, ele faz aquele barulhinho, né, da cigarra e fala erro ortográfico. E às vezes isso incomoda tanto algumas pessoas que elas querem parar para corrigir, e aí surge a questão. Lembrando que tanto o sonzinho da cigarra quanto a informação erro ortográfico você pode omitir. É só você ir nas configurações do NVDA, você vai poder omitir. Agora, nós vamos ver o seguinte. Roteiro em branco, 12.2 deletando ou excluindo texto. Veja só, então você escreveu o seu texto, já utilizou o corretor ortográfico, e ao ler o texto, você identificou duas situações. A primeira é essa aqui. Em branco, 12.2 deletando ou excluindo texto. Você viu que você digitou duas palavras, digitou uma palavra duas vezes, né? Escreveu, é muito importante, você escreveu, é muito importante, né? Às vezes você parou, quando retomou, você não percebeu que já tinha escrito. E outra hora você vê que a frase ficou incompleta. É muito importante identificar, ficou, é muito identificar. Isso às vezes acontece porque tantas coisas nos distraem, né? Vou descer com a seta aqui, ó. 12.3 inserção, inserindo algo no documento. 12.4 anulando uma ação. Ah, não, aqui não. Então, eu vou para um texto aqui que já está pronto. Exercício, explorador de arquivo, exercício. Porque fica mais fácil. Aqui, letra I. Inserindo texto. Porque eu já tenho o modelinho pronto, fica mais fácil para a gente mostrar. Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui algumas frases no documento que está aqui, ó. Inserindo texto.docx ou apertei o Insert T. São ditados populares.
A maioria deles bem antigos. Quer ver? Ó, seta para cima. Diz-me com quem e eu te direi quem és. Viu? Ó? Diz-me com quem e eu te direi quem és. Eu esqueci de digitar uma palavra aqui. Então, nós temos que completar essa frase que ficou errada. Quando eu falo das distrações, é que às vezes você está escrevendo, é uma notificação do celular, uma ligação, alguém te chama, essas coisas. Então, vamos lá. Qual a forma correta para você inserir a palavra que falta? Primeiro, o que falta aqui? Ó? Seta para cima. Diz-me com quem e eu te direi quem és. Diz-me com quem andas. Ok? Então, vou pressionar a tecla Home. De, O cursor veio para o início da linha. Ctrl seta para a direita, eu tenho que pressionar para eu encontrar a palavra, antes da qual eu vou digitar o que está faltando, tá bom? É o caminho mais fácil. Então, ó, dize-me com quem andas e... Então, eu tenho que ir até a letra E. Ctrl seta para a direita. hífen, me, com, quem, é. Aí, ó, é, né? Com quem é. Por que que eu parei no é? Porque tudo que eu vou digitar vai aparecer antes do cursor. Ele falou a letra E, onde está o cursor? Antes da letra E. Então, aqui eu vou escrever andas. A, N, D, A, S. E depois eu vou dar uma barra de espaço, porque senão o andas vai ficar grudado com o E. Barra de espaço. Andas. Ok. Espaço. Seta para cima. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Ok? Essa é a única forma de corrigir? Não. Mas é uma das formas mais eficazes. Quer ver? Vamos para outro exemplo. Seta para baixo. Em terra de cego quem tem é rei. Ó, em terra de cego, quem tem é rei. Então, vamos seguir o mesmo esquema. Tecla Home. Em terra de cego, quem tem olho, né? Olho é. Aí eu tenho que ir até o E também. Ó. Então, vamos lá. Terra Ctrl seta para a direita. de cego quem tem é. É. Interessante, né? Também funcionou parar no E. Então, eu cheguei na palavra, antes da qual eu tenho que digitar olho. U, L, H, U. E aí eu dou barra de espaço. Olho. Espaço. Então, vamos ver como é que ficou. Ó. Vou pressionar aqui o Insert seta para cima para ele ler a linha que eu estou. Em terra de cego quem tem olho é rei. Ok? Isso aqui é muito importante porque se você adicionar no lugar errado, aí trabalho dobrado, né? Vai ter que apagar, começar de novo. Se você digitar, por exemplo, a palavra olho e não der barra de espaço, vai ficar olho é rei. Vai ficar junto, mas nem sempre o sintetizador dá ideia para a gente que está errado, né? Aí o pessoal fala, olha, você mandou um texto para mim e as palavras estão grudadas. Quer ver? Ó, olho. Olho. É. Eu vou apagar esse espaço aqui, ó. Espaço. Ó, delete. Erro. Vamos ver se... porque ele vai falar que é erro ortográfico, né? Mas pela pronúncia, eu acho que não ia dar para perceber, não. É rei. Filho de... Ó. Em terra de cego quem tem erro ortográfico olho é rei. Aí, ó, o olho é rei, não dá para a gente perceber muito que está errado. Então, muita atenção nisso. Vamos para mais uma frase, seta para baixo. Filho de... Peixinho é. Ó, filho de... Peixinho é. Então, filho de peixe, peixinho é. Aí você fala, eu quero ir do fim da frase. Tudo bem. Eu estou preferindo usar o home. F. Aqui, ó, apertei o home, Ctrl seta para a direita. Vamos lá. Filho de peixe, peixinho. Então, eu tenho que parar antes de peixinho. Vamos lá. De... Vírgula. Peixinho. Aqui, ó, no caso, eu vou ter que parar antes da vírgula, né? Ó. Vírgula. De... Vírgula. Ok. Deixa eu ver se a vírgula está grudada na palavra anterior. Seta para a esquerda. Espaço. Não está. Então, seta para a direita. Vírgula. Aqui. Filho de peixe. P-E-I-X-E. Espaço. P. Vamos voltar com a setinha. Vamos ver se deu certo. Ó. Espaço. Vírgula. E. Vírgula. Eu não dei barra de espaço aqui. Por quê? Porque aqui, ó, peixe. Peixe. Vem antes de vírgula. Vírgula. E não precisa do espaço, né? Então, aqui eu não vou dar barra de espaço. Ó. Você está vendo como tem situações diferentes? Para terminar... Gato escaldado tem de água fria. Aqui, ó. Então, gato escaldado. Gato escaldado tem de água... Tem medo, né? Então, tecla Home. Vamos lá. Ctrl seta para a direita. Escaldado. Tem de... Tem medo de. Então, eu parei em de, eu escrevo medo. Em E, D, U. E dou a barra de espaço. Medo. Espaço. Então, vamos ver se deu certo. De água fria. Ah, ele falou de onde ele estava. Então... Filho, gato escaldado tem medo de água fria. Ok. É porque eu apertei Insert seta para baixo, é para cima. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, pessoal, quando você ler o seu texto e perceber que faltaram palavras,
vai com a seta para baixo ou para cima até a linha onde tem que ser feita a inserção do que está faltando. Pressiona a tecla Home. Ctrl seta para a direita até a palavra antes da qual, ou o símbolo, né, igual ali o caso da vírgula, em que você tem que escrever. Após isso, é só digitar e aí você vê se dá barra de espaço ou não. Se for um sinal ortográfico, né, de pontuação, como a vírgula e tal, você não vai dar barra de espaço. Mas se for uma palavra, aí sim barra de espaço para não ficar grudado, ok? Então, eu vou fechar aqui, Alt F4. Microsoft. Não vou salvar, vou dar Tab aqui até não salvar. Não salvar botão. Enter. Aula 2 do módulo. Agora, Alt Tab, Exercício. eu vou fazer o contrário, que é excluir. Excluindo partes do texto. Aí, eu vou abrir esse documento aqui, ó. Excluindo partes. Ctrl Home. As- Aqui, ó, Insert T primeiro, né, para a gente ver que está no documento. Excluindo partes do texto. Ok, seta para cima. A César o que é de César, a Aqui. Deus o que é de Deus. A gente falou de César mais cedo hoje, antes de começar a aula, né? A César o que é de César, a Deus, eu quero apagar a palavra Deus. Aqui é o caso de você ter escrito e querer apagar alguma coisa, seja uma palavra ou o que for, né? Então, o que eu vou fazer? Tecla Home. Aí eu vou pressionar Ctrl seta para a direita até o que eu quero apagar. Ctrl seta para a direita. César, o que é de César, vírgula, a Deus. Quero apagar aqui a palavra Deus. E aqui tem várias formas de apagar. Uma delas, vamos começar por essa. Ctrl Delete. Aí já apagou. Quer ver a seta para cima? A César o que é de César, ao que é de Deus. Viu? Então, vamos ver se ficou grudado. Vou pressionar aqui a tecla Home. Vamos lá, Ctrl seta para a direita. César, o que é de César, vírgula, a. Aí, ó, a, o que. Então, não ficou grudado. Então, o Ctrl Delete, o que ele faz? Ele apaga a palavra na qual o cursor está. No caso, era Deus ali, né? Da seta para baixo. A pressa é a inimiga da perfeição. Agora eu quero apagar a inimiga. Então, vamos lá. Ctrl, ou melhor, Home. O cursor vem para o início da linha. Ctrl seta para a direita até inimiga. Pressa é a inimiga. Inimiga. Então, agora vamos apagar de forma diferente. Eu vou selecionar, né? Então, Ctrl seta para a direita chegou aqui. Shift Ctrl seta para a direita. Inimiga selecionado. Selecionou. Aí eu aperto o Delete. Então, vamos ver como ficou a frase. A pressa é a da perfeição. A pressa é a da perfeição. Tá bem? Então, aqui a gente fez algo diferente, né? Vou dar uma seta para baixo, outra frase. À noite todos os gatos são pardos. À noite todos os gatos. Eu quero apagar gatos. Então, vou pressionar aqui, tecla Home. Ctrl seta para a direita até gatos. Noite, todos os gatos. Aí você quer apagar caractere por caractere. Vai apertando o Delete, ó. Erro ortográfico. T. U. Fora do erro. S. Aqui ainda tem um S, eu vou apagar. Espaço. Então, aqui, ó. Vou pressionar aqui para a gente ver como ficou. Insert, seta para cima. À noite todos os são pardos. À noite todos os são pardos. Ok? Então, você viu 3 formas. O importante aqui é apagar. Você que sabe o que você vai fazer. Seta para baixo. Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Vou apagar do que mal acompanhado. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Tecla Home. Ctrl seta para a direita. Só do que mal. Aqui, ó, de mal para frente eu quero apagar. Então, eu posso pressionar Shift, tecla End, que aí ele vai selecionar daqui até o fim da frase. Ó. Mal acompanhado. Aí eu dou Delete. Nova linha. Seta para cima. À noite todos os são pardos. Antes só do que. Antes só do que. Vou pressionar Insert, seta para cima. Antes só do que. Ok? Então, nós vimos o seguinte. Você terminou seu texto, você usou o corretor ortográfico. Depois, você percorreu o texto, lendo, e viu o que está sobrando, você apaga. Viu o que está faltando, você insere. É claro que você pode ver que faltou um trecho do texto, você continua a escrever, faltou adicionar um texto que seria colar, você cola, a gente vai ver daqui a pouco isso de colar. Uma coisa importante aqui também seria o seguinte, ó, eu vou até deixar para um texto lá na frente, porque é um texto maior. Às vezes a gente está digitando e, sem querer, você digita uma palavra, em vez de dar só uma barra de espaço, você dá 2.
aí visualmente fica estranho, sabe? Então a gente vai ver como a gente pode corrigir isso, né? Para que o texto fique todo só com um espaço entre cada palavra. Às vezes a gente se atrapalha e fica 2 espaços, 3, 4, aí a pessoa que está lendo acha aquilo muito esquisito. Ela acha que houve um erro ali, tá bom? Então vamos fechar esse aqui, Alt F4, Microsoft. Tab até não salvar. Não salvar botão. Aula 2 do módulo de Word. Muito bem, então deixa eu ver aqui. Então a gente viu aqui inserir texto e deletar texto, né? Deixa eu ver o próximo item. Exercício. Formatando parágrafos.doc. Excluindo partes Ah, do. não, esses aqui são os exercícios. Aula 2 do módulo. Aqui, vamos ver. 12.6 Copiando um conteúdo previamente selecionado. Ah, ok. Então aqui vai ser, eu vou dar Alt Tab, Exercício. vou procurar aqui o copie daqui. C. Cole aqui. Colocando. Copie. Corretor. Copie deste arquivo. Aí, copie deste arquivo, vou dar Enter. Aí eu vou explicar para vocês Copie o que se deste trata. arquivo. Aqui, insert T, para a gente ver onde estamos. Copie deste arquivo. Ctrl Home. Essa lição faz parte do nosso curso de informática. Ok, esse é o texto, ó, seta para baixo. Essa lição faz parte do nosso curso. Só tem escrito isso. Então, o que é o objetivo agora? A gente vai ver como, ainda alterando o conteúdo, não entramos na forma, você vai lidar com o copiar, mover e colar, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, etc. Para copiar, o atalho é Ctrl+C, certo? Mas existem outras formas também, eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa é selecionar aquilo que você quer copiar. Então, por exemplo, aqui, ó, tecla Home. Aí Insert, seta para... Insert. Shift, seta para baixo. Essa lição faz parte do nosso curso de informática selecionado. Ctrl+C. Copiar. Ok, esse copiar que ele falou, o NVDA não fala quando você instala ele original. Isso aqui é um complemento que a gente adiciona, tá? Então, se vocês quiserem, eu coloco lá o complemento no grupo. É só você instalar e ele vai passar a falar, porque ele nativo não fala, tá bom? Então, sobre como selecionar essa... Eu vou dar seta para cima, vai tirar a seleção. Ó. Essa lição Você podia selecionar de outras formas, né? Ó, tecla Home, Shift End. Essa lição faz parte do nosso curso de informática selecionado. Ou então, aqui, ó, Essa lição. tirei a seleção, movendo a seta, pressionaria Ctrl T. Aí ele não fala nada. Aí ele faz esse barulho até. Ok. Então, o que nós fizemos? Eu abri um documento e selecionei o que ali estava e copiei. Agora eu vou fechar, Alt F4. Microsoft Word diálogo quer salvar as... Aqui é interessante porque eu não alterei em nada o texto, mas às vezes ele interpreta que eu fiz isso. Então, por isso, quando eu dou Alt F4, ele pergunta se eu quero salvar. Eu vou dizer que não. Não salvar botão. Dei Tab até não salvar, Enter. Aula 2 do módulo. Agora, ó, Alt Tab. Exercício. Vou escolher um arquivo chamado Cole aqui. C. Corretor 1. Corretor. Corrigir. Criando. Espera aí. Cole aqui.doc. Aqui, ó, Cole aqui, vou dar Enter. Cole aqui. Insert T. Cole aqui. Seta para cima. Sequência das aulas de informática. Ó, sequência das aulas de informática. Vou pressionar Ctrl End. Em branco. Vim para o final do documento e vou dar Enter. E agora eu vou colar. Ctrl V. Colar. Seta para cima. Essa lição faz parte do nosso curso de informática. Ok? Seta para baixo. Em branco. Em branco. Seta para cima. Essa lição Então eu copiei e colei aqui. Vamos definir uma coisa aqui que às vezes o povo se confunde e cria problemas sérios. Do que se trata? Copiar, eu pego algo, faço uma cópia e colo onde eu quiser, que é o Ctrl V, certo? Mover é diferente. Copiar, aquilo que eu trouxe para cá ficou no lugar de onde eu retirei, certo? Então, ó, seta para cima, em branco. seta para baixo. Essa lição faz parte do nosso curso. Tá ok, certo? Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa vai em um documento, seleciona e em vez de copiar, ela move. Aí ela fecha o documento e salva. Aí ela manda aquilo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O dia que ela precisa do mesmo documento, ela vai lá, cadê o negócio? Foi recortado. Por quê? Porque ela confundiu copiar com colar. Agora aqui, ó, essa frase aqui, essa lição faz parte. Eu vou usar o Ctrl Z, lembra dele? Ctrl Z para desfazer. Então, ó, Ctrl Z. Desfazer.
Subir com a seta, ó, em branco, desce com a seta. em branco, em branco, Não tem mais nada. Se você esquecer o Ctrl V para colar, você pode acessar as opções de outra forma. Aqui, ó, tecla aplicações, que é a segunda ou terceira à direita da barra de espaço. recortar em disponível, Ó, recortar em disponível, recortar e mover é a mesma coisa. É uma tesoura mesmo, viu? Seta para baixo. copiar em disponível, Copiar. opções de colagem grade de dados, opções de colagem grupo, manter formatação original não selecionada. Quando chega na hora de colar um texto, ele fala isso, opções de colagem. Por quê? Por exemplo, você copiou um texto de um documento e lá o texto está todo escrito em itálico. Aí você selecionou, copiou. Chegou na hora de colar, aí você tem que decidir. Você quer copiar com a formatação do documento original ou você quer copiar com a formatação que aqui está? Porque aqui não está itálico, eu não estou escrevendo em itálico. Então, se você quiser utilizar a formatação original, você vai chegar aqui, ó, seta para cima, Copiar em seta para baixo. opções de colagem grade de dados, opções de colagem grupo, manter formatação original não Ó, formatação original. Ok, agora eu dou seta para baixo e para cima, olha que interessante. fonte, Subo. opções de colagem grade de dados, opções de colagem grupo, manter somente texto não Manter somente texto. Manter somente texto significa que quando eu colar, vai assumir a formatação desse documento aqui. Aí eu dou Enter. colhe aqui Então, ó, seta para cima, em branco. seta para baixo. Essa lição faz parte do nosso Isso aqui é muito importante, por quê? Porque às vezes você está produzindo um documento para alguém e você pegou um texto da internet, pegou um texto de um documento no seu computador, pegou um texto de um livro que está no seu computador e quando manda para a pessoa, ela fica doida, porque tem formatações lá as mais variadas, tamanhos de letra diferentes, tipo de fonte diferente, é uma loucura. Então, lembre-se disso, quando você for colar, se você quiser que seja mantida a formatação, então tudo bem, Ctrl V. Agora, se você não quer, tecla aplicações, desce com a seta até opções. Aí você desce com a seta e volta, ele vai falar somente texto, aí você cola. Vou pressionar Ctrl Z de novo. desfazer Por quê? em branco, Apaguei, ó. em branco, Porque tem a terceira forma de fazer isso. Você pressiona a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. guias da faixa de opções guia expandido, página inicial guia selecionado Alt, Então, eu estou na guia página inicial, dou Tab. página inicial grupo, área de transferência grupo, colar botão de divisão recolhido colar, Aqui, ó, ele fala colar, botão de divisão. E então, o que ocorre? O colar, se você der Enter, ele já cola direto e fica como veio. Mas se você pressionar Alt seta para baixo, colar grade, aí ele vai mostrar as opções, ó. colar especial, Colar especial. definir colagem padrão, colar especial, colar grade de dados, opções de colagem grupo, Então, aqui ele dá várias opções para colagem, de inclusive Isabela Dornelas para todo, até para você definir assim como padrão alguma coisa. Exemplo, toda vez que eu colar, eu quero que fique somente texto. Tudo bem, certo? Vamos dar ESC aqui. colar botão, Então, pessoal, a gente viu como copiar e como colar, certo? O copiar, você também o encontra aqui onde nós vimos. Quer ver? Eu vou fazer isso agora, ó. Ctrl Home, sequência das aulas, sequência das aulas. Eu vou pressionar a tecla Home, S, Shift seta para baixo. sequência das aulas de Então, aqui, ó, se eu já selecionei, né? Tecla aplicações, recortar, recortar não, descer com a seta. copiar, 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 tá aqui, ó, dou Enter. cole aqui ponto doc modo de Interessante que é o seguinte, o complemento, quando você copia, ele só fala se você usar Ctrl C. Se você usar o menu de contexto ali, ele não fala nada, né? Aqui, ó, vamos fazer agora pela faixa de opções. Tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. guias da faixa de opções guia expandido, página inicial guia selecionado Alt, C2 de 2, Então, vou dar Tab. página inicial grupo, área de transferência grupo, colar botão de Colar, Tab. recortar botão, Mais um Tab. copiar botão copiar, Copiar, vou dar Enter. documento do Microsoft, Aí ele volta para o documento. Então, aquele complemento, ele só funciona com o Ctrl C, o copiar, certo? E só funciona para ele falar que foi colado se você usar o Ctrl V. Essas opções também estão no menu de contexto, como mostramos, e também aqui na guia página inicial.
tá bom? Acho que eu citei para vocês, eu quebrei a mão direita, então eu não conseguia pressionar Ctrl C. Aí foi muito útil para mim saber que tinha as opções no menu de contexto, que eu conseguia fazer com uma mão só, né? Então, nós vimos aqui o copiar e o colar. Agora, nós vamos ver o mover. Eu vou dar Alt Tab aqui. Aliás, vou mostrar a primeira coisa para vocês. Vou fazer aqui mesmo, né? Aqui, ó, Ctrl Home. Página 1, seção 1, sequência. Vamos descer com a seta. Em branco, aula 01. Olha aqui, ó, a aula 01, eu vou descendo com a seta, vocês vão ver uma sequência incorreta, ó. Em branco, aula 03. Em branco, aula 04. Em branco, aula 02. Em branco, aula 05. Então, a aula 02 está no lugar errado, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui, ó, seta para cima. Em branco, aula 02. Aula 02, eu pressionar a tecla Home. Shift, seta para baixo. Aula 02 selecionado. Eu quero tirar daqui para levar para o lugar correto. Então, vou usar o Ctrl X. Eu costumo associar o X para a palavra extrair, né? Porque Ctrl X é para mover. Recortar. Ele fala recortar. Então, recortar, mover, tudo está valendo, viu? O que eles falarem, a gente aceita. Vamos lá, Ctrl Home. Sequência. Descer com a seta. Em branco, aula 01. Aula 01. Em branco. Aí eu vou colar aqui, né? Porque a aula 02 vem depois da aula 01. Ctrl V. Colar. Seta para cima. Aula 02. Seta para cima. Aula 01. Ó, só que tá grudado, né? Não tem uma linha entre eles, né? Ó, seta para baixo. Aula 02. Como é que eu crio uma linha vazia entre essas duas linhas aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó, seta para cima. Aula 01. Aula 01, pressiona a tecla End. Nova linha. Aí eu dou Enter. Por quê? Porque eu fui para o fim da linha. Dei Enter, então vim para baixo. Criou uma linha, né? Ó, seta para cima. Aula 01. Desço com a seta. Em branco. Desço com a seta. Aula 02. Desço com a seta. Em branco. Vou continuar. Aula 03. Agora está tudo certo. Em branco. Aula 04. Em branco. Aula 05. Aí, ó, tem duas linhas em branco aqui. Então, ó. Em branco. Eu quero apagar uma linha vazia. É o contrário. Eu pressiono a tecla Home. Nova linha. E dou Delete. Nova linha. Então, em vez de ser End e Enter, né? Vai ser Home e Delete. Seta para cima. Aula 04. Seta para baixo. Em branco. Qual que é a lógica? Se eu aperto a tecla Home, nova linha. O cursor está antes do que ele disse, da linha vazia. Se eu aperto o Delete apaga o que está na frente do cursor. O que está na frente do cursor? A linha, né? Por isso que acontece assim. Agora, essa sequência aqui, ela está incompleta, porque aqui, ó. Aula 05. Tem uma sequência até 10, só que não está aqui, está no outro documento. Então, eu vou lá, porque a gente viu como fazer dentro do documento, né? Alt Tab. Aula 2 do exercício. Eu vou procurar aqui o arquivo onde tem o resto que eu quero, ó. M. Mova daqui ponto. Mova daqui, vou dar Enter. Mova daqui ponto. Vamos lá, Insert T. Mova daqui ponto doc. Vou pressionar Ctrl Home. Aula 06. Aí, ó, aí tem a sequência. Eu vou descer com a seta, ó. Em branco. Aula 07. Em aula 08. Em aula 09. Em aula 10. Aula 10. Aqui eu quero selecionar tudo. Então, eu posso pressionar Ctrl T. Posso fazer isso aqui, ó, Ctrl Home. Aula 06. Shift Ctrl End, né? Vai selecionar. Ctrl End vai para o final do texto. Shift Ctrl End seleciona daqui até o final. Aula 06. Agora eu vou mover. Ctrl X. Recortar. Aqui, em branco. Em branco. Estou movendo a seta para cima e para baixo. Em branco. Em branco. Não tem mais nada, mas eu quero isso. Então, tudo bem. Por isso que eu falei, muito cuidado. Às vezes até a pessoa sem querer, como o X e o C estão coladinhos ali, ela digita errado, né? Vou dar Alt F4. Microsoft. E vou dar Tab. Não salvar botão Alt mais E. Não, agora eu quero salvar. Cancelar. Saiba mais. Salvar botão. Salvar. Vou dar Enter. Cole aqui. Ponto. Interessante que é o seguinte, se você tem um arquivo no pendrive e você pressiona Ctrl M para mover, se você der Delete, o arquivo é deletado, aí a hora que você vai colar, o Windows fala, olha, o arquivo de origem foi apagado. Aqui não. Aqui você selecionou e moveu, foi para a área de transferência. Não tem problema que não esteja mais no arquivo de origem. Então, vou procurar o cole aqui, ó, Alt Tab. Exercício, aula 2, Zoom Link, Zoom Curso, OBS, controle, participa, Zoom, VST, VS, cole aqui.
Demorou, desculpa. Então, aqui, ó, vou pressionar Insert T, né, para ver onde eu estou. Cole aqui, ponto 2. Cole aqui mesmo. Então, Ctrl End, Em branco, subo com a seta. em branco, aula 05. Aula 05. Eu dou a seta para baixo. Em branco, Mais uma. em branco, Vou colar aqui, Ctrl V. colar. Muito bem, então vamos ver como ficou. Seta para cima. Aula 10. Aí, ó, ele já vai para o fim do documento. Então, vou subir aqui até a 5. Em branco, em branco, aula 06. Em aula 05. Ó, aula 05, vou descendo com a seta. Ó. Em branco, aula 06. Tá a Em sequência. branco, aula 07. Em branco, aula 08. Em branco, aula 09. Em branco, aula 10. Em branco. Ok, tá feito. Então, vamos ver aqui. Eu vou pressionar Ctrl Z, Desfazer. subir com a seta Em branco, aula 05. e descer 2 vezes. Em branco, em branco. Se você esqueceu o Ctrl X, você pode pressionar a tecla Aplicações, Recortar indisponível. recortar, desce com a seta, Copiar indisponível. copiar. Aqui, ó. Recortar em. Melhor, para quando você quer fazer mesmo, né? Desculpa. Se você esqueceu o Ctrl X, você vai dar Enter em recortar, tá bom? É isso que eu quero mostrar na realidade. Vou dar ESC aqui. E se você não usar o menu de contexto, você pressiona o Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Na guia página inicial, você vai dar Tab. Página inicial grupo. Área de transferência grupo. Colar botão. Colar, vou dar Tab. Recortar botão indisponível. Recortar. Por que está indisponível? Porque não tem nada selecionado para ele recortar. Então, o Ctrl C é para você copiar. Na tecla, através da tecla Aplicações, você vai encontrar também copiar. E se você pressionar Alt na guia página inicial, dá Tab até copiar e dá Enter. Ok. O mover, ele vai aparecer como recortar. Então, Ctrl X é para mover. Tecla Aplicações, se ele falar recortar, pode dar Enter, que vai mover do mesmo jeito. E se você pressionar o Alt e cair na guia página inicial, dá Tab até recortar também e dá Enter. E para colar, é Ctrl V. Na tecla, através da tecla Aplicações, você vai encontrar ele falando assim, opções para colar. Aí você escolhe qual você quer. Se for mantendo a formatação original, Enter. Se não, você desce com a seta e sobe, ele vai colar como somente texto. E aqui, também na guia página inicial, você acessa com o Alt, você dá Tab até colar. Se você quer só colar, dá Enter. Se não, Alt seta para baixo, para ele mostrar outras opções. Então, até aqui nós vimos como você está alterando o conteúdo. Chama atenção para a importância disso, porque se você se atrapalhar, depois dá um trabalho danado. É interessante quando você estiver fazendo correção ortográfica, inserindo, apagando, movendo, copiando, que você faça com calma, verificando, para depois a coisa você não achar que fez, quando na realidade não fez. Tá bom? Bem, pessoal, deixa eu ver aqui, eu acho que essa parte de alterar conteúdo, eu vou fechar aqui, Alt F4. Microsoft. E não vou salvar. Não salvar botão. Exercício. Muito bem, eu vou dar Alt Tab. Aula 2. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo item para ver se fechou essa parte. 12.5 movendo um conteúdo prévio. Ó, movendo. Para saber o que está armazenado na área de transferência, basta pressionar Insert mais C. Se você quiser, deixa eu pressionar aqui, Insert C. Aula 06, aula 07, aula 08. Isso que ele está lendo é o conteúdo que está na área de transferência. Tá bom? Aqui, ó, Insert C. Ó. Aula 06, aula 0. Eu não estou com nenhum documento aberto. Tá bom? Então, você copiou, moveu e você... Será que eu copiei mesmo? Porque, por exemplo, no meu caso aqui eu estou com um complemento, então ele falou, né? Copiado, recortado ou movido, enfim. Mas no caso de quem não está usando complemento, ele não vai falar nada. Você vai apertar Ctrl C, ele fica em silêncio. Aí você, será que eu copiei mesmo? Você pode pressionar Insert C, tá bom? Seta para baixo. 13 recursos básicos de formatação, formatando. Aqui a gente já muda, sai de conteúdo e vai para o formato. Deixa eu ver aqui as horas. 10 horas e 41 minutos. Muito bem, pessoal. Até aqui, alguma dúvida aí? Para fechar esse bloco aí de alteração do conteúdo, né? Adicionar, excluir, copiar, mover, colar e corretor ortográfico. Se tiver alguma dúvida. Aqui, quando você salvar o seu documento, né, com o Ctrl B, então o que está escrito, está escrito. O que vai vir pela frente é só o formato.
Se tiver alguma dúvida, a gente trata, se não, aí a gente passa a ver essa parte bem legal aí, que é a de formatação, né? O formato do documento. Então vamos lá. Insert T. Aula 2 do módulo. Vou pressionar aqui Ctrl O. Documento 1 Word. Então aqui, ó, Insert T. Documento 1 Word. Eu vou escrever aqui a palavra vida. Cap, I, D, A, vida, espaço, Seta para cima. vida. A pergunta é, você recebeu um documento e a pessoa te pergunta, vem cá, qual é a fonte que está sendo usada aí? Qual é o tamanho da fonte que está sendo usada aí? Como que a gente obtém essa informação? Você pressiona Insert F e olha o que ele vai falar. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira linha. Muita coisa, né? Então vamos decifrar isso aqui. A primeira coisa que ele vai falar é o tipo da fonte. No caso aqui ele fala primeiro aquele negócio de estilo, né? Depois ele vai falar Arial, quer ver? Ó, Insert F. Estilo normal Arial 12. Viu? Arial. Na realidade é Arial, ele fala Arial, né? Então, com relação à fonte, o que é a fonte? A fonte é o caractere, qualquer caractere. Pode ser o abre parênteses, pode ser a vírgula, pode ser o cifrão, pode ser o alfabeto, qualquer letra. Então, a fonte, quando alguém fala assim, precisamos mudar a fonte, ele está falando do caractere. Eu não enxergo, eu não preciso saber como é o caractere. Eu preciso saber o nome dele. Então, por exemplo, você vai trabalhar no lugar, eles te falam, aqui a gente usa o Times como Times New Roman, mas todo mundo chama de Times. Então, ele fala, aqui a gente usa o Times. Em monografia é o Arial. Então, conclusão, eu já vi até algumas pessoas fazendo, e achei até legal, nobre da parte delas, fazendo as fontes que a gente usa num modelo em gesso, em madeira, né? Eu estive na casa de uma pessoa que ela estava fazendo esse trabalho, e aí ela colocou nas minhas mãos, falou, olha aqui, ó, a letra A do Times, essa aqui é a letra A do Arial. Foi legal para eu saber, sabe? Eu não tinha assim grande curiosidade por isso, mas foi interessante saber. Porque, na realidade, na maioria das vezes, a gente não vai escolher a fonte pelo seu formato ou sua arquitetura. A gente vai escolher porque é o que é a que todo mundo usa ou a que você precisa usar numa circunstância, né? Então, aqui, ó, o padrão do meu Word, porque quando você abrir o seu Word e pressionar, tiver ali uma palavra, você vai com a setinha até ela. Ele fala a palavra, você pressiona Insert F, ele vai falar calibre. É porque aqui eu mudei a formatação padrão para a regra da ABNT2, que eu estava fazendo uma playlist sobre isso. Então, o seu provavelmente vai falar calibre, não vai falar Arial. Aí a gente vai ver como mudar isso. Depois da fonte, ele vai falar o tamanho, olha só aqui, ó. Então, depois que ele falar Arial, ouve só o que ele diz, ó. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão. 12 PT. Esse PT não é de preto, é ponto. É porque ele chama o tamanho dessa forma, ele qualifica, ele define o tamanho por pontos. Então, aqui está 12 PT, então é o tamanho 12, certo? O tamanho vai depender também da mesma forma do trabalho que você está realizando, né? Se for uma coisa informal, tudo bem. Mas, de fato, as pessoas que têm boa visão, mas já passou ali da meia-idade, elas têm dificuldade com letras muito pequenas, né? Eles estão usando aqueles óculos lá para perto, como eles falam, né? Então, o tamanho 12 é um tamanho legal para eles. Mas quando é 10, se for 8, então aí é um desespero para eles lerem. Então, fonte, tamanho. Vamos ver o que fala mais. Ó. Insert F. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento. Cor padrão. Qual é a cor padrão? Preto, tá bom? Lembre-se que colocar cores em um documento normalmente não é o que se usa para um documento formal, certo? É raro. E se você fizer um documento aí todo colorido, lembre que se um dia uma pessoa precisar imprimir, ela não vai ficar muito feliz com você, porque ela vai gastar tinta colorida, e tinta colorida é clara.
é cara, né? Então aqui a gente viu que o tamanho padrão é a cor padrão é o preto, né? Deixa eu ver o que vem depois de cor aqui, tá terminando. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira linha 2 cm espaçamento de linhas 1,5 linhas. Eu vou falar só do espaçamento de linhas por enquanto, que esse aqui é facinho, né? O espaço entre linhas padrão é o simples, que é o 1. Para a monografia, por exemplo, é 1,5. O pessoal que mexe com música, quando vai digitar a letra de uma música, eles pedem para colocar o espaçamento duplo. Por quê? Porque entre uma linha da poesia lá da música e outra, eles colocam lá os símbolos com as posições, né? Aqui é a nota Ré, aqui é Mi maior, essas coisas. Então, o que acontece? O formato ele vai se adequar à sua necessidade. Então, o Insert F é para você identificar qual é o formato. Então, a pessoa perguntou para você qual é a fonte. Você pressiona Insert F. Estilo normal Arial 12. Aí você fala para ela, Arial. Ela, mas como é que você sabe se você não está vendo? Essa pergunta é chata, né? Você fala, não, estou usando leitor de tela, ele me disse. Então, vamos ver aqui como mudar a fonte, tá bom? A primeira coisa. Vamos selecionar, tecla Home, V. Shift seta para baixo. Vida selecionado. Bem, para quase tudo no Word, você tem 3 formas de fazer, tá? Eu vou começar pela mais rápida. Não necessariamente a mais fácil, né? Eu acho, mas vamos lá. A combinação de teclas para você alterar a fonte é Shift Ctrl F, olha só. Fonte diálogo cor da fonte, efeitos esta é uma fonte. Eu apertei a tecla Ctrl porque ele começa a ler várias coisas que nem estão exatamente no lugar onde a gente está. Então, não precisa. Aqui, ó, Insert T, Fonte, fonte, tá bom? Se eu pressionar Insert Tab, ó, fonte, edição com foco Alt mais F selecionado Arial. Arial. Se eu der Tab, ó, Estilo da Shift Tab. fonte, edição Alt mais F selecionado Arial. Então, quando eu pressiono Shift Ctrl F, eu já caio na lista de fontes. Agora é só escolher a que eu quero. Por exemplo, eu quero a Verdana. Aqui está em ordem alfabética e tem um monte. Então, se eu descer com a seta até a Verdana, vai demorar. Então, eu digito a letra V. V. Seleção removida. Ele vai para a primeira que aparece com a letra V. Aí eu desço com a seta até chegar onde eu quero. Vani. Verdena. Verdena selecionado. Aí, ó, Verdena, que ele fala, né? Se eu der Enter aqui, já acontece a mudança. Então, conclusão. Quando você quer mudar uma coisa só, você seleciona aquela que você passa a desejar e dá Enter. Documento. Aí, ó. Agora Insert F. Vamos ver se mudou? Estilo normal Verdena 12 PT cor padrão. Ok? Então, mudou para Verdana. Então, eu fiz isso usando Shift Ctrl F. Eu troco o Shift com Insert, por isso que eu tô... Quando a gente digita, não troca, né? É mais hora de falar. Aí você fala assim, esqueci. Não lembro de jeito nenhum esse tal de Shift Ctrl F. Então, você faz o seguinte, ó. Vou pressionar a tecla Aplicações. Recortar, Aí eu desço com a seta até Fonte. copiar, opções de fonte. Fonte. Aí eu dou Enter. Fonte diálogo cor da fonte. Aí, ó. Insert T. Fonte. E eu estou no mesmo lugar, ó. Tab. Estilo da Shift Tab. fonte, edição Alt mais F selecionado Verdena. Ok? Então, se você esquecer, é só pressionar a tecla Aplicações e desce com a seta até a fonte. Deu Enter, você já está no lugar onde você seleciona a nova fonte. Exemplo, eu quero Times, então vou apertar a letra T. T. Seleção. Descer com a seta. Ta Roma. Tempos. Tenori. TH. Dehen Black. Dehen. Descer. Aí, ó, tá vendo como pode demorar? Descer. Tissa. Times New Roman. Times. Achei. Aí eu quero trocar só a fonte, então eu dou Enter. Documento. E vamos lá, Insert F. Estilo normal Times New Roman 12 P. Muito bem. Agora, se você não quiser fazer por ali, você pode fazer pela faixa de opções. Então aqui, ó, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia Página inicial, tá? Aí você vai dar Tab até fonte. Página recortar, copiar. Pincel de área de transferência. Fonte edição Alt C F o selecionado Times New Roman. Viu? Aí eu desço com a seta, ó. Times New Roman. Verdena. Aí, ó, Verdana, vou mudar para Verdana. Eu só desci com a seta, eu dou Enter. Documento. Vamos lá ver, ó, Insert F. Estilo normal Verdena 12 P. Tá bom? Então você tem aqui 3 formas de mudar a fonte. Escolhe a que você quiser, não tem certo ou errado.
tá? Então, Shift Ctrl F, seleciona a nova fonte e dá Enter. Tecla Aplicações, desce até fonte, dá Enter. Seleciona a nova fonte, Enter. Alt, caiu na guia página inicial, dá Tab até fonte, seleciona a nova fonte e dá Enter. Para conferir, sempre o Insert F. Lembrando que esse texto aqui está selecionado. Se eu mover uma seta aqui, eu tiro a seleção. Isso significa, portanto, que essas alterações de fonte não vão funcionar. Porque se não tiver algo selecionado, para ele aplicar a mudança, não vai acontecer nada. Então, tem gente que não percebeu que tirou a seleção. Aí está fazendo e fica, ó, não está dando certo. Eu estou usando o que está na apostila, não está dando certo. Por quê? Porque o texto não está selecionado. Tá bom? Então, aqui a gente mudou a fonte. Mas agora vamos passar a mudar o tamanho. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre a fonte? Deixa eu ver as horas aqui. 10 horas e 52 minutos. Quem usa o Word vai... Professor, Pode falar. Vai usar isso aqui. Carlos o resto da Alexandre. vida. Pois não. No selecionar, quando seleciona, então eu não posso mexer mais nas teclas, senão sai a seleção, é isso? Isso. Quando, funciona assim, por exemplo, eu selecionei um parágrafo. E aí eu mudei a fonte. Aí eu quero tirar a seleção. É só mover uma das setas direcionais. Qualquer lado tira. Por outro lado, se eu selecionei o parágrafo para eu mudar a fonte, eu não posso mais tocar nas setas. Porque se eu tocar... entendi. Entendeu? E ainda tem uma coisa aqui, quer ver? Ó? Página 1, seção 1, vida. Esse vida aqui, ó, eu vou selecionar. Quer ver? Tecla Home, V, Shift End. vida selecionado. O que está selecionado? O vida. Aí, sem querer, eu digito a letra A. A. Seta para cima. A. Ele troca tudo que está selecionado pela letra A. Por exemplo, eu tenho um texto gigante, sabe? Aí eu selecionei Ctrl T. Sem querer, eu apertei a letra A. Aí eu vou procurar o texto, cadê? Só está escrito A. Aí você, gente, perdi o texto. Não. Aí você pressiona Ctrl Z. Desfazer. Seta para cima. Vida. Tá ela lá de novo. Tá bom? Entendeu. Obrigado. Isso aqui vale também para seleção de arquivos e pastas, viu? Selecionou, moveu uma seta, você tirou a seleção. Falou? Legal. Então, valeu. Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui vida. V, vida selecionado. Agora é o tamanho. Como eu disse para vocês, ele não usa a letra T para tamanho. Ele usa a letra P de pontos. Então, o atalho para você mudar o tamanho é esse aqui, ó. Shift Ctrl P. Fonte diálogo cor da fonte. Efeitos esta é uma fonte true. Aí, tá vendo? Ele está falando cor da fonte. Tem nada a ver. Então, por quê? Porque ele não está lendo o que está focalizado. Ó. Insert Tab. Tamanho, edição com foco Alt mais a selecionado 12. Se você quisesse conferir também, ó, Tab, Cor da fonte. Shift Tab. Tamanho, edição Alt mais a selecionado 12. 12. Para mudar o tamanho da fonte, ó, vou descendo com a seta, olha que curioso. 14, 16. Tá vendo que ele pula, ó? 18, 18, 20, 20. 22, Aí você falou, aí, mas não tem 21. 24, É só você digitar, 2, 1, certo? Aqui, ó, Shift Tab. 21. Tab, Tamanho, edição Alt mais a selecionado 21. tá bom? Então, você usa a seta, sobe, 8, tá 8 diminuindo. selecionado. Desce, 9, tá aumentando, certo? Mas se não tiver o tamanho que você quer, você digita. Aqui, eu vou colocar aqui em 14. 10, 11, 12, 14. 14. Como eu disse, você quer selecionar, alterar só uma coisa, aí é só dar Enter. Então, eu pressionei Shift Ctrl P, alterei para o tamanho que eu quero, Enter. Documento, Vamos lá. Insert F, estilo normal Verdena 14 PT cor 14. Ok? Agora vamos dizer que eu esqueci o atalho, o que é razoável, né? Shift Ctrl P. Então, tecla Aplicações, recortar, desço com a seta até fonte. copiar, opção, fonte, Fonte eu dou Enter. fonte diálogo cor da fonte, Aí, eu não vou cair direto em tamanho, então eu vou dar Tab até tamanho. estilo da fonte, tamanho, edição Alt mais a selecionado 14, Ok, aí eu vou escolher 12, ó. 12, Subir com a seta até 12, dou Enter. documento 1, Então, aqui, ó. Insert F, estilo normal Arial 12 PT, 12, tá bom? Então, quando eu vou com a tecla Aplicações, desço com a seta até fonte e dou Enter, eu tenho que dar Tab
até tamanho. Por quê? Porque ele fica lá no primeiro item, que é fonte. E você pode fazer pela faixa de opções. Tão temida, vocês estão vendo que o bicho não é tão feio. Ó. Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Eu vou dar tab até tamanho. Página. Recortar. Copiar. Pincel de área de transferência. Fonte edição Alt. C. Tamanho da fonte edição Alt. C. FY selecionado 12. 12. Vou subir com a seta. 12. 11. 10. Aqui ele está indo de 1 em 1, não tá? Ó, vou descer com a seta. 11. 12. 4. 16. Tá nada, aí eu já começou a pular. Vou parar em 18. 18. 18, dou Enter. Documento. Aí, ó, Insert F. Estilo normal Arial 18p. Tá? O que eu fiz? Alt, Tab até tamanho, selecionei. Aí você fala, aí na guia página inicial tem jeito de chegar mais rápido? Tem. Não é tão mais rápido, mas tem. Quer ver? Ó, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Como aqui tem grupos, o primeiro grupo é aquele da área de transferência, né? Copiar, colar, mover. Eu pressiono aqui, ó, Ctrl seta para a direita. Página inicial grupo. Área de transferência. Ó, grupo, área de transferência. Ctrl seta para a direita. Fonte edição Alt. C. Eu já caí no grupo de alteração da fonte. Ó. Aí eu dou Tab. Tamanho da fonte. Chego em tamanho. Então, como eu disse, não é tão mais rápido, mas já ajuda. ESC. Documento. Agora é o seguinte, através da página de... essa guia, página inicial, tem dois botõezinhos aqui que, se você quiser usar, quer ver, ó, com relação ao tamanho da fonte, né? Alt. Guias da faixa de opções. Vou dar Ctrl seta para a direita até fonte. Página inicial. Fonte edição Alt. Fonte. Aí vamos com Tab. Tamanho da fonte edição Alt. C. Página inicial grupo. Fonte grupo. Aumentar fonte botão aumentar tamanho da fonte. Ctrl mais Shift mais. Aí ele mesmo fala ali o atalho. Vou deixar ele falar tudo depois. Esse botãozinho aqui, aumentar tamanho da fonte, se você der Enter nele, aumenta 2 pontinhos. Então, se você está 12, vai para 14, né? Se você der Tab aqui, ó. Reduzir fonte botão diminuir tamanho da fonte. Ctrl mais Shift mais menor. Tornar o texto um pouco menor. Viu? Então, Ctrl mais Shift mais maior, aumenta 2 pontinhos. Ctrl mais Shift mais menor, diminui 2 pontos. Ou então é só aqui, ó, Shift Tab. Aumentar fonte botão aumentar tamanho. Aí você dá Enter. Documento. Vamos ver aqui, ó, Insert F. Estilo normal Arial 20 PT com. Era 18, né? Foi para 20. Então, esses dois botõezinhos só tem na guia página inicial, tá bom? Não tem lá, não se acessa através do menu de contexto. E o atalho, para quem tem excelente memória, Ctrl Shift maior e Ctrl Shift menor. Maior para aumentar, menor para diminuir. Tá bom? Então, aqui foi o tamanho da fonte. Lembre-se que essa questão de tamanho da fonte, você tem que ter um padrão aí, porque tem gente que coloca lá a fonte, pessoa que tem baixa visão. Então, ela coloca lá a fonte 30 e tá jóia para ela. Ela vai mostrar para alguém com boa visão, a pessoa não consegue entender, porque às vezes fica aparecendo 2 palavras por linha, né? Mas o leitor de telas lê como se não fosse assim, né? Então, a gente tem que ter calma aí com relação a essa questão. Se é o seu uso particular, ok. Mas se você vai mostrar para alguém, aí você tem que definir o que é o mais adequado, tá bom? Alguma dúvida aí sobre o tamanho da fonte? Se não, aí nós passaremos a outra coisa. O Word, ele tem 3 recursos aqui que ele vai chamar de estilo, mas o estilo é usado com 2 sentidos. Mas vamos ver esse aqui primeiro, né? Porque o outro talvez vocês não precisem. Estilo é negrito, itálico e sublinhado, né? Para nós, o que sublinhado tem a ver com estilo? Mas tudo bem. Então, negrito, itálico e sublinhado. Vamos ver a forma mais fácil. Em branco. Aí, em ó. branco. Em branco. Ó, deve ter encostado aqui alguma coisa, sumiu. Vou dar Ctrl Z. Desfazer. Seta para cima. Em branco. Outro Ctrl Z. Desfazer. Seta para cima. Em branco. Em branco. Eu sumi com a palavra vida. Ó. Ctrl Z de novo. Desfazer. Vida. Voltou. Olha só, hein? Então, vamos lá. Vou selecionar Home, V. Shift End. Vida selecionado. Então, vamos lá. Negrito. Para quem não sabe o que é negrito, seria como se a impressora Braille passasse no papel 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, aquele ponto de relevo vai ficar bem mais saliente, né? É o caso da tinta. Escreveu uma palavra, a impressora volta e escreve de novo, volta e escreve de novo, volta e escreve de novo. Não quer dizer que ela faz isso, quer dizer que ela gasta mais tinta
do que nos outros. Então, onde tem mais tinta, chama mais atenção. Da mesma forma que se um relevo é maior que o outro, ele chama mais atenção, né? Como é que eu aplico o negrito? Já está selecionado? Ctrl N. Negrito ativada. Negrito ativada. E como é que eu tiro? Ctrl N. Negrito desativada. Tá? Então, vou ativar, ó, Ctrl N. Negrito ativada. Vou pressionar Insert e F para ele falar para mim. Estilo normal Verdena 12 PT cor padrão negrito alinhamento Negrito, tá bom? Agora eu quero colocar o itálico. O itálico normalmente é quando você escreve uma palavra de outro idioma. Que mais? Tem também na regra da BNT, quando você faz citação. Acho que é a citação longa, eles pedem. Ou seja, você só vai colocar se alguém pedir. O itálico é como se fosse uma escrita que se aproxima do que é escrita com as mãos, né? A cursiva, né? Quando a pessoa pega a caneta lá e sai escrevendo. O itálico é o seguinte, Ctrl I, ó, tá fácil, né? Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico. Itálico ativada. Aí, ó, vou pressionar Insert F para ele falar pra gente. Estilo normal Verdena 12 PT cor padrão negrito itálico alinhamento padrão recuo da itálico, tá bom? Então eu coloquei as duas coisas, negrito e itálico. Eu quero tirar, Ctrl N. Negrito desativado. E quero tirar o itálico, Ctrl I. Itálico desativada. Ok. Se você esquecer, aí você vai fazer aquilo, né? Tecla aplicações. Recortar, desce com a seta até fonte. Copiar, opções, fonte. Fonte, você dá Enter. Fonte, diálogo, cor da... Apertei o Ctrl para ele não ler aquelas coisas desnecessárias. Então, vamos com Tab até estilo. Estilo da fonte, edição Alt mais o selecionado normal. Aí, normal é quando não tem nada, né? Não tem nem negrito nem itálico. Aí você vai descendo com a seta, ó. Itálico. Itálico selecionado. Negrito. Desço mais. Negrito itálico. Aqui você coloca os dois. Então, eu só estou alterando uma coisa, eu vou dar Enter. Documento. Vou apertar agora aqui, ó, Insert F. Porque se eu usar a seta, eu tiro a seleção, né? Opa, Insert F. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira linha 2 cm espaçamento de linha. O que aconteceu? Eu apertei uma tecla ali e tirei a seleção. Página 1 Vamos lá de novo, Ctrl Z. Desfazer. Em branco. De novo. Vida. Vamos lá, agora sim, Insert F. Estilo normal Verdena 12 PT cor padrão negrito itálico alinhamento. Ok? Aí eu quero tirar. Eu posso tirar pressionando Ctrl N e Ctrl I. Mas se eu quiser ir por lá também, ó, vou selecionar. Vida seleciona. Ó, tecla aplicações. Recortar, desço com a seta até fonte. Copiar, opções, fonte. Fonte eu dou Enter. Fonte diálogo. Agora eu dou Tab até estilo. Estilo da fonte, edição Alt mais o selecionado negrito e... Negrito itálico, desculpa. Eu cortei antes, vamos de novo, Tab. Estilo da fonte, edição Alt mais o selecionado negrito itálico. Aí eu subo com a seta, ó. Negrito, itálico, normal. Normal, dou Enter. Documento. Então eu tirei, aqui ó, Insert F. Estilo normal Verdena 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira. Não tem mais negrito itálico. Então você pode aplicar e pode tirar usando a tecla aplicações, opção fonte da Tab até estilo. E por fim, a gente vê como se faz aqui, ó, pela página inicial, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Vou dar Ctrl seta para a direita até fonte. Página inicial, fonte edição Alt. Vamos com o Tab agora. Tamanho da página inicial, reduzir fonte, maiúsculas e minúsculas, limpar formato, negrito botão de alternância não pressionado negrito. Aqui ó, botão não pressionado. Quando o texto está em negrito, ele vai falar botão pressionado. Quer ver? Eu vou dar Enter aqui, ó. Documento. Aí ele aplicou, ó, Insert F. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento padrão recuo da primeira linha 2 cm espaçamento. Ué, não aplicou. Deixa eu ver aqui por que não. Alt. Ah, será que estava selecionado? Acho que não. Nova linha. Insert, seta para baixo. Retorno. Ó, tá vendo eu trocando? Ó, seta para cima. Em branco. Tá vendo aí? Ó, é que dá errado. Vida. Vamos lá. Home. Shift, seta para baixo. Vida selecionado. Tá selecionado. Então, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Página inicial. Então, Ctrl seta para a direita até fonte. Página inicial. Fonte edição. Agora eu vou dar Tab até a opção negrito. Tamanho da página reduzir maiúsculas.
Limpar negrito, botão de alternância pressionado, negrito, Ctrl mais N, colocar o texto em negrito. Viu? Tá pressionado. Eu aqui apertei a tecla lá e atrapalhei tudo. Vou dar tab de novo. Itálico, botão de alternância não pressionado, itálico, Ctrl mais C, aplicar itálico ao texto. Viu? Ele dá até a dica. Eu vou dar Enter. Então, eu apliquei negrito e itálico a partir daqui, da guia, página inicial. Vou dar Enter. Documento. Então, vamos lá. Insert F. Estilo normal Arial 12 PT, cor padrão, alinhamento padrão, recuo da primeira linha 2 cm, espaçamento de linhas 1, Mas que coisa, ele não está falando. página 1, seção 1, em Aí eu apaguei de novo. vida. Agora vamos tentar Insert F. Estilo normal Verdena 12 PT, cor padrão, negrito, itálico, alinhamento. É porque eu vou cansando e as minhas mãos não têm muito tato não, sabe? Aí, se eu digitar uma letra errada, né, ele faz aquilo de apagar. Então, conclusão. Ctrl N, negrito, para aplicar e para retirar. Ctrl I, itálico, para aplicar e para retirar. Se você esquecer os atalhos, tecla aplicações, seta para baixo até fonte, Enter. Dá tab até estilo, seleciona o que você quer. Negrito, itálico ou negrito itálico e dá Enter. Se você quiser retirar, através da tecla aplicações, desce com a seta até fonte, Enter, tab até estilo, você seleciona o normal, ou seja, sem nenhum estilo, e aí dá Enter. E através da guia página inicial, é só pressionar a tecla Alt, dá tab até negrito, Enter, ou tab até itálico e Enter. Lá não tem negrito e itálico ao mesmo tempo, você tem que fazer uma coisa de cada vez. E pressionando o Insert F, vocês viram que ele explica direitinho para a gente se tem negrito, se tem itálico, tá bom? Então, deixa eu ver aqui as horas. Alguma dúvida aqui sobre os estilos? 11 horas e 8 minutos. Se não tiver, a gente passa ao próximo. Então, a gente já viu fonte, tamanho e estilo. 3 coisas. Agora, vamos ver o seguinte. Sublinhado. O sublinhado é o nome... tinha umas professoras que falavam assim, sublinhe o texto, né? Que era para colocar uma linha de baixo. O sublinhado padrão, ele é uma linha mesmo. Então, você imagina o seu nome e alguém veio com uma caneta e passou um risco debaixo do seu nome, né? Da esquerda para a direita, pegando tudo. Por exemplo, se tiver uma linha inteira e selecioná-la toda e colocar sublinhado, vai sair rasgando. Da esquerda para a direita, sublinha tudo. Inclusive... algumas pessoas usam o sublinhado para criar uma linha para assinatura. Então, nesse caso, ele selecionou uma linha e colocou sublinhado. Não tem nada escrito, mas a linha embaixo ficou para depois alguém vir e escrever, né? Ida. Aqui, ó, ida. Vida. Vida. Selecionar a vida. Vida selecionado. O atalho para sublinhado é bem simples. Ctrl S, ó. Sublinhado ativada. Ativada. Ok? Aqui como é que ele vai falar. Insert Estilo F. normal Verdena 12 PT, cor padrão, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento. Sublinhado. Ok? Eu vou dar Ctrl Z. Desfazer. Aí você olha, não tem mais. Estilo normal Arial 12 PT, cor padrão, alinhamento. O Ctrl S é a mesma coisa, né? Aqui, ó, Ctrl S. Sublinhado ativada. De novo. Sublinhado desativada. Agora vamos dizer que você esqueceu o Ctrl S. Então, tecla aplicações. Recortar em. Vamos descer com a seta até fonte. Copiar. Opções. Fonte. Fonte. Enter. Fonte diálogo. Então aqui, ó, estou em fonte. Insert T. Fonte. Vamos dar tab até estilo de sublinhado. Estilo da fonte. Tamanho. Cor da fonte. Estilo de sublinhado. Caixa de combinação, nenhum, Alt mais. Aqui é o seguinte, o Ctrl S é o sublinhado simples, mas tem outros vários, que eu vou descer com a seta. Estilo de sublinhado, caixa de combinação, espesso, duplo, simples, somente palavras. Olha um monte de coisa, ó. Somente palavra, não pega os espaços entre. Nenhum. Vou continuar descendo. Somente palavra, simples, duplo. Duplo, 2 linhas. Espesso. Espesso é uma linha mais grossa. Pontilhado. Pontilhado é um monte de pontinho, ponto, ponto, ponto. Pontilhado espesso. Pontilhado mais grosso. Traço. Traço, tracinho aquele hífen. Tracejado espesso. Tracejado espesso, mais grosso. Tracejado longo. Aí vai, né? Mas aqui, ó. Nenhum. O mais comum é esse aqui. Somente palavras. Ah, não, somente palavras não. Simples. Simples. Eu só quero isso, eu dou Enter.
Ah, não, desculpa. Foi boa essa. O sublinhado, aqui a gente inaugurou outra face. O sublinhado não adianta dar Enter não, ó, viu? Duplo. Aí, ó, duplo. Simples. Vou dar Enter, ó. Nada. No caso do sublinhado, ele é da categoria dos que você tem que dar Tab ou Shift Tab. Eu vou dar Shift Tab até OK, botão. Cor da, tamanho, fonte, guia, cancel, OK, botão. OK, botão Enter. Documento 1. Então vamos ver se deu certo. Ó, Insert F. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão sublinhado ali. Aplicou. OK? Eu vou tirar com o atalho, ó, Ctrl S. Sublinhado desativada. Interessante, né? Porque a fonte, o estilo e o tamanho você seleciona e dá Enter. O sublinhado não. Você tem que dar Tab até OK. Agora vamos ver aqui na guia página inicial, ó, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Vou dar Ctrl seta para a direita até fonte. Página inicial. Fonte edição. Agora vamos dar Tab até sublinhado. Tamanho da fonte. Página inicial. Reduzir fonte. Maiúsculas e limpar formatação. Negrito botão. Itálico botão de sublinhado botão de divisão recolhido sublinhado. Ctrl mais S. Então aqui, ó, o sublinhado. Sublinhado é o seguinte, quando você, nessa guia aqui, ó, página inicial ou outra guia, ele fala assim, botão de divisão, você tem que apertar Alt seta para baixo para abrir, senão não adianta nada. Alt seta para baixo. Sublinhado lista. Sublinhado não selecionado sublinhado 1 de 9. Aí vamos escolher aqui, ó, seta para baixo. Sublinhado duplo não selecionado. Sublinhado duplo, eu dou Enter. Documento 1. Vamos ver como ficou. Apertar aqui Insert F. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão sublinhado alinhamento padrão. Aí, sublinhado. Ele não fala que é duplo, né? Fala que é só sublinhado. Então, pessoal, nós vimos aqui o uso do sublinhado. Atalho, Ctrl S para aplicar e para retirar. Você pode acessá-lo também com a tecla Aplicações, seta para baixo até fonte, Tab até estilo de sublinhado. Seleciona o que você quer, dá Tab até OK e dá Enter. Já na guia página inicial, você aperta o Alt, dá Tab até sublinhado, ele vai falar botão de divisão. Aí você dá Alt seta para baixo, escolhe o que você quer e dá Enter. Normalmente a gente usa um só, né? A gente vai ficar fazendo, cada hora que vai colocar o sublinhado, usa alguma coisa. E em regra, todo mundo usa o Ctrl S, né? Que é muito mais fácil. Mas como eu falei, é bom vocês saberem tudo, porque haverá situações em que vocês possam realmente precisar, tá bem? Alguma dúvida aqui, pessoal, até aqui sobre a parte de formatação? 11 horas e 14 minutos. É interessante porque o povo fica assim, mas vem cá, deficiente visual dá conta de formatar? Vocês estão vendo aqui, não tem nada assim complicado, né? Muito pelo contrário. Deixa eu ver aqui o meu roteiro, que às vezes eu posso pular alguma coisa aqui. Aula 2 do módulo. Deixa eu descer com a seta aqui. Caracteres. 13.1 Formatação de caracteres. Para saber a formatação de uma área. Aqui, ó, tudo que eu estou falando vocês vão encontrar na apostila, tá vendo? Selecione 13.2 Formatação de caracteres, tipos de fonte. O tipo de fonte a gente já viu. 13.3 Formatação de caracteres, estilo da fonte, negrito, itálico e negrito. Ok, já vimos. Itálico. 13.4 Formatação de caracteres, tamanho da fonte. Já vimos também. 13.5 Formatação de caracteres, cor da fonte. Cor da fonte, então vamos lá. Documento 1 Word, linha 1 coluna. Vamos ver a cor da fonte. Em branco. Ctrl Z. Em branco. Em branco. Gente. Em branco. Eu vou escrever. Caps. Vida. Então vamos lá. V. Home, Shift seta para baixo. Vida selecionada. Ó, tem alguém aí com o microfone aberto. Se for para fazer uma pergunta, esteja à vontade. Se não, desliga aí pra gente, tá bom? Então aqui, ó, eu escrevi vida e selecionei. A cor aqui, ó, ele vai falar isso aqui pra gente, ó. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento. Cor padrão, tá bom? Em branco. Ó, você que tá assoviando agora, você tá com o microfone ligado. Vida. Aí, ó. Tá bom? Agora vamos ver a cor da fonte. Cor da fonte, você vai definir pelo seguinte. Alguém te pediu. Falou, ó, coloca aí amarelo, azul, verde, ok. Ele vai dar as opções para a gente. Existe também uma outra forma que ele chama de RGB. RGB
é a sigla para cores em inglês. Isso aí não vem ao caso. Mas o RGB tem um número. Então ela fala RGB 512. Aí você não está nem aí. Você vai lá, bota RGB 512, é a cor que a pessoa pediu. Porque o RGB é como se fosse um código, não tem aquele CID para doença? Então, RGB 512 é a cor tal. Então, se a pessoa falou, bota aí RGB 512, você põe e está tudo certo. Ok? Mas no nosso caso aqui, digamos que eu queira mandar para alguém e colocar a cor vermelha. Aí eu digo para a pessoa, dá uma olhada naquilo que eu coloquei em vermelho. Tá? Então, vamos ver como isso funciona. Não tem atalho, viu, pessoal, para isso. Você pode fazer pelo menu de contexto ou pela guia página inicial. Então, vamos lá. Ó. Tecla aplicações. Recortar em. Descer com a seta até fonte. Copiar em. Opções. Fonte. Fonte. Dá Enter. Fonte diálogo cor da fonte. Aí eu vou dar Tab até a cor da fonte. Estilo da fonte. Tamanho. Cor da fonte. Automático. Botão. Automático é a cor preta. Aí o que você vai fazer? Você vai descer com a seta até ele falar. Selecionador de cores grade de dados. Automático RGB. Aí viu RGB? Aí você desce com a seta, eu vou escolher aqui cores padrão. Quer ver? Eu vou descer com a seta. Cores do tema grupo. Branco, 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 branco. Plano de fundo. Cores padrão grupo. Vermelho escuro não. Aí, ó, vermelho escuro, seta para a direita. Vermelho não selecionado, vermelho 63 de 72. Vou escolher aqui, seta para a esquerda. Vermelho escuro. Vermelho escuro. Aí eu dou Enter. Fonte diálogo cor. Quando você dá Enter, você selecionou a cor. Aí você tem que dar Shift Tab ou Tab até OK botão. Tamanho, fonte, guia, cancela, OK botão. OK botão, você dá Enter. Documento 1. Então vamos ver aqui se deu certo. Insert F. Estilo normal Arial 12 PT vermelho alinhamento padrão vermelho. Então o que eu fiz? Tecla aplicações. Seta para baixo até fonte. Enter. Dá Tab até a cor da fonte. Ele fala a cor que está usando. Aí você desce com a setinha, escolhe a cor que você quer e dá Enter. Depois Shift Tab até OK botão e dá Enter. Tá bom? Se você quiser fazer através da guia página inicial, ó, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Então vamos lá. Ctrl seta para a direita até fonte. Página fonte edição ao. Vamos dar Tab até a cor da fonte. Tamanho da página inicial. Reduzir fonte. Maiúsculas e limpar formato. Negrito botão. Itálico botão. Sublinhado botão. Taxado botão. Subscrito. Sobrescrito. Efeitos de cor do realce do texto botão de divisão. Cor do realce é algo em torno das letras, viu? Então não é isso não, Tab. Cor da fonte botão de divisão RGB 255. O que está sendo usado agora ó, é RGB 255, ou seja, preto. Aí ele falou botão de divisão, né? Então Alt seta para baixo. A cor da fonte. Vamos escolher. Cores do tema branco. É a mesma coisa do de lá, ó. Branco, 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 branco. Cores padrão grupo. Agora quer ver? Às vezes ele fala uma cor aqui e outra lá. Vermelho não. Laranja não selecionado. Laranjas. Laranja. Vou dar Enter. Documento 1. Então, vamos ver o que aparece aqui. Ó. Insert F. Estilo normal Arial 12 PT brilhante amarelo alaranjado. Alinhamento padrão recuo da. Aí, brilhante amarelo alaranjado. Ok, né? Então, você viu aqui como você pode aplicar uma cor a uma porção do texto, ao texto todo. Selecionou, você aplica. Aí você escolhe onde você acha mais fácil. Se é através do menu de contexto, ou se você vai fazer isso através da guia página inicial. Tá bem? Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Aula 2 do módulo. Cor da fonte, vimos então, né? Ok. Agora, como eu falei, às vezes você escolhe uma cor aqui e, igual ele falou, amarelo alaranjado. Porque tem vezes que a gente escolhe uma cor e fala com a pessoa, olha aí o que eu coloquei em verde. Aí ela fala, isso aqui não é verde não. Então, tem esse probleminha. 13.6 Formatação de caracteres, estilo do sublinhado. Isso aqui a gente já viu, sublinhado. 13.7 Formatação de caracteres, efeitos, sobrescrito, subscrito. Aqui tem um monte de coisa, quer ver? Então vamos lá, Alt Tab. Documento 1 Word. Subir com a seta. Vida. Eu vou selecionar aqui. Vida Então vamos lá. Tecla aplicações. Recortar. Você desce com a seta até fonte. Copiar. Opções. Fonte. Fonte e dá Enter. Fonte diálogo cor da fonte. Agora nós vamos passear aqui para ver o que ele oferece. E por que isso aqui pode ser útil, né? Vamos lá. Estilo da fonte.
Esse aqui já vimos. Tamanho, cor da fonte, Vamos ver Alt, aqui. estilo de sublinha, taxado, caixa de seleção não marcado, Alt mais H. O taxado, vocês viram que ele falou caixa de seleção. Se você quer, você dá barra de espaço. Espaço, marcado. Se você não quer, você dá barra de espaço. Espaço, não marcado. Se você chegou em taxado e tem um texto selecionado e ele falou que não está marcado, é porque não está usando. Se ele falasse que estava marcado, aqui ó, Espaço, marcado. vou dar Shift Tab. Estilo, Aí eu venho caminhando com Tab, dou Tab. taxado, caixa de seleção marcado. É porque aquela palavra está com o recurso de taxado. O que é o taxado? Eu escrevi a palavra proibido e passei um risco no meio dela. Entendeu? É como se eu estivesse riscando mesmo uma palavra. Olha aí, da esquerda para a direita, no meio da palavra. Vou dar Tab. Taxado duplo, caixa de seleção não marcado. É a mesma coisa, só que em vez de um risco da esquerda para a direita, são dois. O povo usa isso para dizer que algo foi cancelado. Por exemplo, tem um preço lá, R$10. Aí bota lá o taxado riscando e do lado aparece assim, R$5. Então quer dizer que de R$10 passou a ser 5, né? Tab. Sobrescrito, caixa de seleção não marcado, Alt mais R. O sobrescrito é utilizado para potência, por exemplo, 10 ao quadrado, certo? Como é que você faz isso? Você escreve 102, aí você seleciona o número 2. Por quê? Porque o sobrescrito ele faz com que o número 2 que você selecionou não fique na mesma linha do 10. Porque não ficou lá, ó, 1, 0, 2. Você subiu o 2, o que ficou? O 10. O 2 vai ficar na orelha do 0, vai ficar mais acima. Então, quando você vai escrever uma potência, você usa isso aqui. Você escreve o número completo, no caso 102, e o 2, que é o númerozinho que vai ficar sobrescrito, você seleciona só ele, né? Shift, seta para a direita, selecionou, vem aqui e aplica o recurso do sobrescrito, tá bem? Tab. Subscrito, caixa de seleção não marcado, Alt mais U. O subscrito é mais raro, viu? É mais raro, porque pouquíssimas vezes você vai usá-lo. Ele é o inverso do sobrescrito. O que estiver subscrito não vai ficar na mesma linha do texto, né? Vai ficar um pouco abaixo, mas quando sobe ou quando desce, quando está sobrescrito ou subscrito, não invade a linha de cima e nem a linha de baixo. Até porque o número fica menorzinho. Tá bom? Da Tab. Versalete, caixa de seleção não marcado, Alt. Versalete é um contorno na letra, tá? É um recurso de embelezamento. Todas em maiúsculas, caixa de seleção não marcado, Alt mais M. Digamos que você escreveu um título e uma pessoa falou para você assim, olha, tinha que estar tudo em maiúscula. Aí, para você não ter que digitar tudo de novo em maiúscula, você seleciona, vem aqui e marca com a barra de espaço. Então, vai ficar todas em maiúsculas, tá ok? Tab. Oculto, caixa de seleção não marcado, Alt mais C. Oculto é um recurso assim, um pouco estranho, mas sei lá. Vai que tem uma utilidade. É assim, eu escrevo um texto. Aí lá no final do texto tem escrito lá um parágrafo. Eu seleciono ele e marco aqui oculto. Quando eu abro o texto, está tudo visível. Mas na hora que eu vou imprimir, o parágrafo que eu coloquei como oculto não vai ser impresso. Ele não aparece na impressão, mas no texto ele aparece, tá bom? Então esse é o oculto. Definir como padrão, botão Alt mais D. Esse definir como padrão é o seguinte, digamos que lá no seu trabalho, você chegou e a formatação lá está totalmente diferente do que eles realmente usam, é um computador novo. Aí eles falam, ó, muda isso aí, bota a fonte Arial, tamanho 12, porque é o que nós usamos aqui. Aí o que você faz? Você muda a fonte, muda o tamanho e dá Tab até isso aqui, ó, que ele acabou de falar. Ó, Shift Tab, Oculto. Tab. Definir como padrão, botão Alt. Quando você dá Enter, ele fala o que você alterou. Eu vou fazer aqui para mostrar. E aí você confirma. Então pronto, seu padrão vai passar a ser aquilo que você promoveu como alteração. Aí dá Tab. Efeitos do texto, botão Alt mais C. Aqui eu não vou mexer. OK botão. OK botão. Cancelar botão. Cancelar botão. Vou dar Enter. Documento Word. Então você viu aí vários recursos. Eles aparecem aqui também, ó, na guia página inicial. Quer ver? Alt. Guias da faixa de opções, guia. Vou dar Ctrl, seta para a direita até fonte. Página e fonte, edição Alt C. Então vamos passear aqui, ó. Só ir apertando Tab. Tamanho da fonte. Página inicial. Reduzir fonte.
maiúsculas e minúsculas recolhido, mudar o texto selecionado para maiúsculas. Esse aqui, ó, ele dá mais opções. Ele fala assim, iniciar todas com maiúscula, escrever tudo com maiúscula, só a primeira letra da linha com maiúscula, aí você pode escolher. Se dá barra de espaço, seleciona o que você quiser. Tab. Limpar formatação, O limpar a formatação a gente vê depois. negrito, botão de alternância, Negrito. itálico, sublinhado, taxado, botão de alternância não pressionado, Ó, o taxado aqui é só você dar barra de espaço ou Enter. Tab. subscrito, botão de alternância não pressionado, Subscrito. sobrescrito, botão de Sobre. efeitos de texto e tipo, Não, vou passar isso. Tab. cor do realce do texto, Cor do realce. cor da fonte, Mais o Tab. fonte, botão fonte, Esse botão fonte, se eu dou Enter, vai para aquilo que eu acesso lá através da tecla aplicações. Eu não sei para que isso, mas tudo bem. parágrafo grupo, Aí eu já mudei. Então, vou dar ESC. Tá? Então, é o seguinte, para fechar essa parte aqui, eu vou escrever de caps novo. lock ativado, Vida. vida, Vou pressionar a tecla Home, vou selecionar. vida selecionado, Então, vamos dizer o seguinte, você chegou no seu trabalho, eles mandaram fazer 1000 alterações. Falaram, não escreve do jeito que está aí não, que não vai adiantar nada. Então, você pressiona a tecla Aplicações, recortar, desce com a seta até Fonte copiar, opções, fonte, e dá Enter. fonte, diálogo, Então, olha aqui, ó, eu estou em Fonte, ó, Shift Tab, guia, Tab. fonte, edição Alt mais F selecionado Arial. Ele fala assim, ó, a fonte aqui a gente vai usar a Times. Arial Black, Arial Nero, Vou procurar aqui então, letra T, T, descer com a seta até Times. TH, DC, Times New, Times. Só que aqui eu não vou dar Enter. Por quê? Porque eu quero alterar mais coisa. Então, para não ficar indo e voltando, aqui eu já vou deixar como Times, ó, Tab, estilo da Shift Tab. fonte, edição Alt mais F selecionado Times, Já alterei, só que eu não confirmei, então vou dar Tab. estilo da fonte, edição Alt mais o selecionado normal, Normal é para ficar normal mesmo, Tab. tamanho, edição Alt mais a selecionado 12, 12 não, vai ser 10. 11, 10, Subi com a seta até 10. Alterei o tamanho, vamos para frente, Tab. cor da fonte, automático, A cor é automático mesmo, Tab. estilo de sublinhado, caixa de combinação, nenhum, Nenhum, é isso mesmo, Tab. taxado caixa de Aqui eu não quero mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou dar Tab até chegar lá naquele tal, definir como padrão. Demora um pouquinho, vamos lá. taxar, subversa, oco, ok, cancel, guia, Ah, não, passei. Shift Tab. cancel, ok, efeitos do texto, definir como padrão, botão, Ó, definir como padrão, eu dou Enter. Microsoft Word diálogo deseja definir a fonte padrão para Times New Roman, ok, botão, Então, aqui ele já disse o que alterou. Se eu der OK, meus documentos de agora por diante, toda vez que eu abrir, vai estar a fonte que eu escolhi aqui agora e o tamanho também. Eu não vou fazer isso. Tab, cancelar, cancelar, Enter. fonte diálogo, Vou dar Tab, cancelar, botão, cancelar de novo. documento, Então, você viu que se você quiser alterar uma coisa só, lá no caso de fonte, tamanho e estilo, seleciona e Enter. Se você quiser fazer várias alterações, você vai alterando. Alterou o tamanho, a fonte, isso, aquilo. Aí você dá Tab até OK. Se você quiser definir um novo padrão para os seus documentos, por exemplo, a pessoa tem baixa visão e o tamanho ideal para ela é 32. Aí ela altera o tamanho, dá Tab até definir como padrão Enter, Tab até OK, Enter. E depois Tab até OK de novo. Aí toda vez que ela abrir o Word e começar a digitar, ela vai digitar com o tamanho que ela definiu como padrão, ok? Assim fica bem mais fácil, né? Deixa eu ver aqui a hora. 11 horas e 30 minutos. Então, pessoal, essa parte aqui foi relacionada com fonte. De agora por diante, a gente passa a ver aquilo que é relacionado com o parágrafo, ou seja, um bloco de texto, né? A gente não vai estar trabalhando mais com o caractere, né? Aí você já trabalha com um bloco de texto. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Não, para mim, Carlos Alexandre, não. Então, isso aqui é o seguinte, é prática, né? Na apostila, vocês vão ver que, como está numerado ali, você acha cada itemzinho. Você tem dúvida sobre o tamanho, então você vai em tamanho da fonte. Você não precisa ficar lendo a apostila inteira e tal.
Os vídeos lá na playlist que eu mandei para você, eles também são assim. Você escolhe só tamanho da fonte, você vê só tamanho da fonte, tá bom? Então, deixa eu dar Alt Tab aqui. Aula 2 do módulo de Word Roteiro. Deixa eu ver aqui o meu roteirinho. Alta etc. 13.8 Formatação de caracteres. Atalhos para formatação de caracteres. Os atalhos para formatação de caracteres são poucos. Aqueles, né? Ctrl N negrito, Ctrl S sublinhado, Ctrl I itálico. Ok? Seta para baixo. E tem aqueles outros, né? Ctrl Shift maior aumenta o tamanho, Ctrl Shift menor. Mas aí haja memória, né? Tudo bem. 14 Recursos básicos de formatação parágrafos, janela. Ok, então vamos nessa, ó. Parágrafo agora. Parágrafo guia recuo e espaçamento. 14.1 Alinhamento de parágrafos, guia recuo e espaçamento. Isso aqui é legal. Então vamos aqui, ó. Insert T. Aula 2 do Alt Tab. Documento 1 Word. Esse documento 1, deixa eu fechar ele aqui. Diálogo. Tab até não. Deseja escolher mais opções. Salvar, não salvar. Documento. Aula 2. Deixa eu ir ali para minha pastinha de textos. Exercícios de Word. Isso, agora vamos aqui. Quadro. Quadro familiar. Vou dar Enter aqui em quadro familiar. Quadro familiar. Insert T. Quadro familiar.doc. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai tratar dos parágrafos. E a primeira coisa é o alinhamento deles. Os alinhamentos, primeiro você tem que pensar em margem, né? O que é margem? A margem é a moldura do quadro. Então, você tem um quadro em casa. O que não é a margem é a mancha. Por que eles falam mancha? Porque a hora que vai imprimir, a parte escura, já que o papel é branco, é a mancha. E o que não recebe impressão são as margens. Então, por padrão, quando você começa a escrever, mesmo que você não saiba, tem uma margem superior. Então, o que você escreve só começa a aparecer, digamos, 1,75 centímetros depois que o papel começou. A margem inferior é a mesma coisa. Para de escrever quando falta 1,75 centímetros para o papel acabar. Vamos dizer que do lado esquerdo a margem seja 2 centímetros, então começa a escrever depois de 2 centímetros que o papel começou, da esquerda para a direita. E do lado direito, se a margem for 1, ele para de escrever quando vê que falta 1 centímetro para o papel acabar. Então, essas são as margens. Só que o seu texto ele pode ficar ajustado com as margens de diferentes formas. Ele pode estar centralizado. O que é centralizado? Ele não está centralizado com o papel, ele não está no meio do papel. Às vezes a pessoa seleciona lá um título e centraliza e pergunta para quem enxerga. Está no meio do papel? Ela fala, não. Ele vai, mas aqui está centralizado por quê? Ele está centralizado com as margens, de acordo com as margens, com referência às margens. Você tem o alinhamento à esquerda. As linhas começam juntinhas do lado esquerdo. Do lado direito não precisa terminar junta, não. O alinhamento à direita, do lado direito, elas terminam todas juntinhas. Esse alinhamento praticamente ninguém usa. Tem o alinhamento justificado. O justificado, as linhas começam juntas do lado esquerdo, elas terminam juntas do lado direito. Ok? Qual é o padrão do Word? A hora que você abre o Word e começa a escrever, você está usando o alinhamento esquerdo. Tudo começa junto do lado esquerdo, do lado direito elas não precisam terminar juntas. Como é que a gente vê isso? Aqui, ó, Insert T. Quadro familiar. Acabei de abrir. Qual é o alinhamento desse texto? Vamos ver. Insert F. Eu não preciso selecionar. Espaço estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento padrão, espaçamento de... Alinhamento padrão. Qual é o padrão? Ele chama justificado. Ou seja, o Word não usa alinhamento padrão. Vocês viram ali que ele falou a fonte calibre? Ó, Insert F. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento. Calibre 11. Quando a gente já sabe o que é, fica muito mais fácil entender, né? Primeira vez que a gente aperta Insert F, a gente não entende nada. Então, vamos dizer o seguinte, eu quero mudar o alinhamento. Então, primeiro, eu tenho que selecionar o texto todo. Pressionar aqui Ctrl T, ele faz aquele barulho esquisito. Viram? Mas tudo bem. Então, vamos aos atalhos, para facilitar. Alinhamento centralizado. Não pode ser Ctrl C, porque Ctrl C de centralizar é para copiar, né? Ctrl C é copiar. Então, eu vou usar o E,
que vem depois do C. Ctrl E. Centrado. Centrado. Ok? Ele mesmo já disse. Que eu vou apertar Insert F, ó. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento centrado. Alinhamento centrado. Talvez com as versões do NVDA passando, um dia ele mude para centralizado, centro, pouco importa. Agora eu vou para o alinhamento esquerdo. O esquerdo é Ctrl Q. Alinhado à esquerda. Q de esquerdo, né? Então aqui, ó, Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de... Muito bom. Alinhamento à direita é R de right em inglês, né? Que a direita em inglês é right. Que veio Ctrl R. Deixa eu ver se ele fala. Não falou. Será que não é R, então? É outra letra? Mas depois eu vejo. Como é a que menos usa. Agora o que mais usa, né? É o Ctrl J. Justificado. Justificado. Tá? Aqui, ó. Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento padrão, espaçamento de... Alinhamento padrão. Tá bom? Então, se você se lembrar dos atalhos, os 3 mais usados, porque a direita ninguém usa, então é besteira. Então, Ctrl E, centralizou. Né? Por exemplo, aqui, ó. Familiar. 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 Dá uns Ctrl Z aqui. Familiar. Tradução Sérgio, em branco. Familiar. Aqui, ó, eu vou escrever Caps, aqui. O A D R U. Erro ortográfico Fame quadruliar. Fame. Tá vendo? Vamos lá. Caps Lock. O A D R E I A R. Quadro erro ortográfico familiar tradução. Já emendou ali, tá vendo? Erro ortográfico I A R T. Quadro familiar. Agora deu. Ctrl B para salvar. Tá bom. Quadro familiar. Aqui, ó. Esse é o título. Eu quero centralizar só o título. Deixa eu ver como é que ele tá. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, Tá padrão. Alinhamento padrão. Então vamos ver aqui. Que? Eu vou selecionar. Tecla Home. Shift Enter. Quadro familiar selecionado. Agora Ctrl E para centralizar. Alinhado à esquerda. Aí, ó, eu dei Ctrl E, ele falou à esquerda. Continua. Ctrl E. Centrado. Centrado. Ele faz isso mesmo, viu? Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento centrado. Ok. Aí eu desço com a seta. Tradução Sérgio. Aqui já é a sequência do texto. Tá com outro alinhamento, ó. Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento centrado, espaçamento. Tá centrado também. Então eu vou selecionar aqui, ó. Tecla Home. T. Shift Ctrl End. 4006. Então, dali até o final do documento, eu já selecionei. Eu vou colocar justificado. Ctrl J. Justificado. Muito bem. Então, vamos ver agora. Ctrl Home. Quadro familiar. Vamos ver como está o título. Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento centrado. Centrado. Seta para baixo. Tradução Sérgio. Vamos ver aqui o restante do texto. Insert F. Estilo normal, calibre 11 PT, cor padrão, alinhamento padrão, espaçamento de... Entenderam? Então, você pode selecionar partes diferentes do texto e definir para elas o alinhamento que você quiser. Por exemplo, tem vários títulos, aí você centraliza eles. No caso do padrão da ABNT2, isso aqui usa muito, que tem alinhamentos diferentes para coisas diferentes, né? Agora, vamos dizer que você não lembra. Não lembra de jeito nenhum dos atalhos. Então, você vai fazer o seguinte, ó, tecla Aplicações. Recortar em disponível. Agora nós vamos descer com a seta, não é para fonte, é para parágrafo. Copiar em opções, fonte, parágrafo. Parágrafo, você dá Enter. Parágrafo, diálogo geral, recuo, espaçamento. Então aqui, ó, Shift Tab. Guia, recuos e espaçamento. Guia, recuo, espaçamento. Tab. Alinhamento, caixa de combinação centralizada Alt mais H. Então o primeiro item é esse, ó. Você desce com a seta, tem vários aqui, ó. Centralizada. Esquerda. Vou descer com a seta. Centralizada. Direita. Justificada. Deixa eu procurar a direita. Direita. Aí não fala o atalho, ó. Centralizada. Então aqui você escolhe o que você quiser. Esquerda. Ó, esquerda, tá? Deixa eu ver se dando Enter dá certo. Eu acho que não. Não dá mesmo. Aí tem que dar Shift Tab até OK. Guia. Cancelar. OK. Botão. OK. Dou Enter. Quadro familiar. Tá bom? Então você, se não se lembrar, tecla Aplicações, desce com a seta até parágrafo. Enter. Seleciona o alinhamento que você quer e dá Enter. Se você quiser fazer pela guia página inicial, também dá aqui, ó. Alt.
Guias da faixa de opções guia expandido. Claro que antes você tem que selecionar, né? Seja o título, o texto todo. Então aqui, ó, Ctrl seta para a direita. Página inicial. De novo, Ctrl seta para a direita. Fonte edição. Eu não vou ver nada de fonte, né? Então Ctrl seta para a direita. Calibre. Página inicial grupo. Mais uma vez. Estilos botão recolhido mais. Deixa eu ver se tem parágrafo aqui. Ctrl seta para a direita. Editando grupo. Ah, não tem. Então vai ter que ser daquele jeito mesmo. Página. Fonte edição. Vamos lá com Tab. Tamanho. Vou andar rapidinho para chegar lá. Limpar. Negrito. Taxado. Subscrito. Sobrescrito. Efeitos de cor do realce. Cor da fonte. Parágrafo grupo. Marcadores botão de divisão. Marcadores não. Numeração botão. Lista de vários níveis. Diminuir. Aumentar. Classificar. Mostrar tudo. Alinhar à esquerda botão de alternância pressionado. Aí, ó, alinhar à esquerda está pressionado porque ele está com o alinhamento da esquerda, né? E os outros estão logo a seguir. Eu vou dando Tab. Centralizar botão. Alinhar à direita. Justificar botão de Então aqui, ó, os 4 alinhamentos, tá? Esquerda, direita, centralizado. Espaçamento. Tá bom? Então, você pode fazer também por aqui. É claro que os atalhos são mais sugestivos, né? Então, assim, você terminou um texto, Ctrl T, selecionou tudo, Ctrl J, justificou, Ctrl B para salvar, pode mandar imprimir que já está bom. Não é? Então, a não ser que haja aqui coisas mais específicas, porque o alinhamento justificado é o mais comum, né? Então, terminou, Ctrl T, selecionou tudo, Ctrl J, justificou, Ctrl B, salvou. Aí você fala, como é que eu vou decorar isso tudo? Fazendo, porque no dia a dia, quanto mais a gente repete, mais isso se torna automático, né? Então, a gente faz assim, sem nem perceber. E para conferir sempre o Insert F. Deixa eu ver aqui o que mais que dá para mostrar. 11 horas e 43 minutos. Então, deixa eu ver aqui, Alt Tab. Aula 2 do módulo. Deixa eu ver meu próximo item aqui, que a gente está terminando. Página 2.14.2 Formatação de parágrafos, espaçamento entre linha, guia recurso. Aqui, o espaçamento entre linhas, vamos lá. Quadro familiar. Então vamos ver aqui qual é o espaçamento que está aqui, ó, Insert F. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Aí, ó, espaçamento de linhas 1, é o simples. Então vou pressionar Ctrl T. Selecionei tudo, então vamos lá para parágrafo. Tecla aplicações, desço com a seta até parágrafo. Copiar, opções, editar, abrir e copiar, remover, fonte, parágrafo. Parágrafo, dou Enter. Parágrafo, diálogo geral. Agora eu vou caminhar com Tab até espaçamento entre linhas. Nível do tópico, interno, externo, especial, por, espelhar, antes, e, depois, espaçamento entre linhas. Caixa de combinação Alt mais N. Viram aí, ó, espaçamento entre linhas. Aí eu vou escolher, vou dar seta para baixo. Para cima. Espaçamento entre linhas, caixa de combinação. 1,5 linha. Ó, 1,5, seta para baixo. Duplo. Duplo. Tá? Aqui também não adianta a gente dar Enter, tem que dar Tab até OK. Não adiciona, tabulação, definir, OK botão. Enter. Quadro familiar. Aí você fala, mas como é que eu vou saber isso? Bem, se você der Enter e não acontecer nada, dá Tab até OK. Vamos ver se mudou. Ó. Insert F. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de linhas duplo. Aí, ó, espaçamento de linhas duplo. Então, esse é o espaço entre as linhas do texto inteiro, não é o espaço entre os parágrafos, ok? Então, nós estamos vendo agora parágrafos, o alinhamento. E vimos agora o espaçamento entre linhas. Deixa eu ver outra coisa aqui. Aula 2 do... Se tem alguma coisa dentro desse bloco, né? Espaçamento. 15 recursos básicos de formatação. Formatação de... Página margens. Tá, então vou fazer esse margens aqui também. Quadro familiar. Aí é o seguinte. Aí você fala, mas espera aí. Você diz que eu estou alinhando com as margens. Eu queria saber o tamanho dessas margens. Tá? A gente vai fazer o seguinte, um dos caminhos mais fáceis, né? É o seguinte, ó, Insert T. Quadro. Vamos lá. Alt, na guia, pela faixa de opções. Alt. Guias da faixa de opções guia. Aí você dá a seta para a direita até Layout. Até agora a gente só estava mexendo com a guia página inicial, né? Seta para a direita até Layout. Inserir. Desenhar guia. Design guia Layout guia Layout. Aí você dá Tab. Layout grupo. Configurar página grupo. Margens recolhido define. Aí ele fala margens, né?
Então você dá Enter. Margens lista. Última configuração. Agora eu vou dar Shift Tab até... Margens personalizada. Aí eu dou Enter. Configurar página diálogo Quer ver? Olha só, Tab. inferior. Shift Tab. Superior. Edição Alt mais o selecionado 2,5 cm. Então, a superior está com 2,5. Se você quisesse alterar, ou você digitava, por exemplo, 3,2. Ou então você vai com a setinha, ok? Vou subir. 2,6 cm. 2,7 cm. Chegou onde você quer, você deixa, né? Tab. Inferior. Edição Alt mais F selecionado 2,5 cm. Aí, 2,5. Tab. Esquerda. Edição Alt mais e selecionado 3 cm. 3 centímetros. Tab. Direita. Edição Alt mais e selecionado 3 cm. Digamos que você está fazendo um trabalho lá com as regras da BNT2 e é tudo diferente. Você altera, aí depois você vem com Tab, ó. Media Nice. Posição da retrato. Várias páginas. Ah, só um instantinho. Shift Tab. Retrato botão de opção marcado. Esse retrato é quando você quer a folha em pé, certo? Que eu vou dar uma seta para baixo. Paisagem botão de opção. Paisagem é a folha deitada, tá bom? Mas o padrão é esse aqui, ó, seta para cima. Retrato Retrato. Vou continuar com o Tab. Várias páginas. Aplicar a caixa de combinação no documento inteiro Alt mais C. Aqui, ó, você está falando que quer no documento inteiro. Então, as margens, você pode aplicar uma página só, por exemplo, né? Tab. Definir como padrão botão. Definir como padrão. Então, por exemplo, se você quer fazer tudo de acordo com as regras da BNT2, você altera lá as margens, dá Tab até definir como padrão, como eu já mostrei antes, né? Você dá Enter, confirma, depois... OK botão. OK, botão, Tab. Cancelar botão. No caso, você daria Enter em OK. Vou dar Tab em Enter em cancelar. Quadro familiar. Ok? E aí você teria alterado as margens. Então, você viu como ajustar o parágrafo às margens. Justificado, alinhamento à esquerda, centralizado. Você viu como definir o espaço entre as linhas. E você viu como você pode alterar o tamanho das suas margens, fazendo isso através da guia Layout. Tá bom? Então, o Alt, seta para a direita até Layout. Foi a única guia diferente na qual a gente mexeu até agora, né? Ou seja, o Word condensou quase tudo na guia página inicial. E para a gente é melhor, né? Porque você não precisa decorar muito mais do que a gente já decora. 11 horas e 50 minutos. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Aula 2 do... Onde eu vou parar para eu me lembrar. 15.1 Formatação de página, Media Nice, cabeçalho, rodapé. Peraí, descer com a seta. 16 recursos intermediários de formatação. Aqui, ó, nós vamos começar na próxima aula com os recursos intermediários, né? Que vai ser 16.2 Data e hora. Data e hora, numeração de lista, numeração de página, colunas, e aí vai por aí afora. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Lembrando que tudo está bem dividido na apostila e também naquela playlist que eu enviei para vocês, item por item. É claro que a gente vai enviar para vocês o link para vocês baixarem essa aula toda, né? Você pode, por exemplo, deixar a aula passando e ir colocando em prática. Fica à vontade. Mas era isso por hoje. Desejando a todos, de antemão, um bom feriado que começa com essa trepidante aula, tá bom? Professor Fernando. Muito obrigado, Walter. Bom dia aí a todos e a todas, né? E aí a gente pode encerrar a gravação para a gente